Seja muito bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida com o tema A Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida, olhando mais de perto a animação bíblica da pastoral, baseado no texto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E hoje, então, olhamos um pouco a questão da leitura pessoal, social e ecológica da Palavra de Deus. A Palavra de Deus chega aos corações e, por meio dos corações convertidos, transforma a sociedade e resgata o planeta. Ela possui, desse modo, tanto uma dimensão pessoal quanto uma dimensão socioambiental, que estão interligadas. Isso não nos permite reter apenas uma das dimensões, rejeitando as demais. Ao acolher a Palavra de Deus, buscamos luz para a vida pessoal, mas ela ilumina todas as áreas do nosso ser, as relações afetivas, familiares, profissionais, comunitárias, políticas, econômicas e ambientais. Portanto, a Palavra de Deus afeta toda a nossa existência. A Pontifícia Comissão Bíblica, no documento A Interpretação da Bíblia na Igreja, estudou mais de 10 métodos e abordagens usadas para a interpretação da Bíblia. Vários deles são muito úteis e oferecem grandes contribuições aos estudos bíblicos nas últimas décadas. Outros se revelaram parciais, negando-se a riqueza de uma perspectiva diferente. Esse é o grande perigo. Há pessoas que só conseguem fazer uma leitura pessoal, subjetiva e até intimista da Bíblia. Outras só conseguem acolher elementos religiosos e pietistas. Algumas, por outro lado, só conseguem encontrar nas passagens bíblicas política, economia ou ecologia. Esse reducionismo pode nascer por causa dos desafios que as pessoas e as comunidades estejam vivenciando, do desconhecimento teológico básico, das estruturas humanas e psicoemocionais das pessoas envolvidas, ou da formação recebida por quem conduz a leitura e a interpretação. O problema não está numa ou noutra perspectiva, mas na absolutização de um olhar e na negação dos outros. Esse é o problema. A Palavra de Deus não pode ser manipulada, manobrada a serviço de nossas pré-compreensões ou do que nos é conveniente. A Palavra de Deus ilumina todas as dimensões da vida. Não se pode ir à Palavra de Deus condicionando encontrar nela aquilo que já se procura. É preciso deixar-se envolver pelas surpresas de Deus que chegam a nós pela sua palavra. Pode ocorrer, e geralmente ocorre, que em determinados momentos da vida pessoal ou comunitária, uma dimensão apareça com mais força. Pode acontecer. Isso é normal na existência humana, que tende a olhar para o que mais alegra ou angustia. Não pode, entretanto, acontecer de se considerar absoluto ou permanente o destaque de que se venha a dar a uma dimensão. Na Bíblia, há um belo equilíbrio entre o pessoal e o comunitário, entre o humano e o cósmico, entre a interioridade e a expressão, a espiritualidade e o compromisso social. Servem de exemplo algumas duplas bíblicas, como Moisés e Josué, no episódio da guerra contra os amalecitas, que o livro do Êxodo nos traz lá no capítulo 17. Ou então Marta e Maria, no acolhimento de Jesus em sua casa, Lucas 10. Ou então Pedro e João, na corrida ao túmulo, João 20. Eles nos ajudam a fazer essa síntese. É urgente saber falar ao coração das pessoas, superando todas as formas
de intelectualismo. Deve-se sempre buscar um caminho de espiritualidade bíblica, centrada na pessoa de Jesus Cristo, que une fé e vida, dimensão pessoal, eclesial, societária e cósmica. Estimule-se uma hermenêutica bíblica que consiga reconciliar a palavra de Deus com a Escritura, costurar palavra de Deus e Eucaristia, unir verdade, beleza e bondade, integrar estudo, oração e pregação, coligar escuta, discernimento e vivência, expressar a liberdade como dom e responsabilidade, a oblação pobre de uma vida entregue e a fraternidade, amor de uma comunidade missionária, unir sem prejuízos mística, justiça social e ecologia integral, juntar conversão e ação de graças. Mas temos um problema, que é o desconhecimento da palavra de Deus. A Dei Verbum, documento do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, cita a célebre frase de São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. A Bíblia Sagrada, além de ter tido um complexo caminho de tradição oral, foi escrita ao longo de cerca de 1000 anos. Há, portanto, evolução do pensamento, das leis, da teologia, dos costumes. São muitas as pessoas envolvidas, inúmeras comunidades, várias correntes de pensamento, diversos contextos históricos, variados ambientes, ao menos 3 línguas, jeitos distintos de organizar o pensamento, de sentir e dizer as coisas. Há entre nós e o povo da Bíblia distâncias geográficas, cronológicas e culturais. Há grande diferença de compreensão da pessoa, do mundo e de Deus. Se somarmos a isso fatores atuais como o analfabetismo, a falta do hábito de leitura e a dificuldade de interpretar qualquer texto antigo, podemos compreender um grande desafio. E qual é esse desafio? O desconhecimento da Sagrada Escritura. Muitas pessoas fogem da Bíblia e, embora tenham alguma curiosidade por ela, acham-na um livro difícil e estranho. O conhecimento da Sagrada Escritura conduz ao conhecimento de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. Na obra de Lucas, o discípulo é denominado Teófilo, o amigo de Deus. Teófilo significa amigo de Deus. O evangelista o apresenta como alguém que foi instruído sobre Jesus, mas necessita de maior segurança sobre essas verdades. Ele precisa conhecer melhor Jesus Cristo a fim de amadurecer sua fé. Não basta o primeiro contato, nem a primeira catequese. É necessário convívio e familiaridade. O conhecimento superficial é comparado à semente que cai nos 3 primeiros terrenos, lá na parábola do semeador. Não produz fruto. Um dos caminhos privilegiados para esse conhecimento de Cristo acontece na vida da comunidade formada e continuamente alimentada pela palavra de Deus. A Dei Verbum, documento do Vaticano II, nos dá uma série de recomendações, que são as seguintes. Quem exerce o ministério da palavra, especialmente sacerdotes, diáconos e catequistas, deve ter contato íntimo e fecundo com a Bíblia Sagrada. Depois, a leitura de comentários não substitui o contato direto com o próprio texto das Escrituras. O conhecimento da Sagrada Escritura se dá pela leitura assídua e pelo estudo cuidadoso. As homilias devem ser bem preparadas, dado que a liturgia é um ambiente privilegiado de contato com a palavra de Deus. Todos os fiéis devem dedicar
se dedicar à leitura frequente da Sagrada Escritura. Cada vez mais, a oração pessoal deve ser um colóquio com Deus fundado na Escritura. Devem ser feitas traduções dos textos bíblicos e comentários explicativos. Devem ser realizados projetos de difusão da Sagrada Escritura, para que todos se familiarizem com ela. Lembra a Dei Verbo no número 25. Proliferam entre nós as experiências de difusão por meio de rádio, televisão, internet, escolas bíblicas, círculos bíblicos, cursos, jornadas ou semanas bíblicas, grupos de leitura orante da Palavra de Deus, entre outros. Apesar disso, ainda se constata grande desconhecimento da Palavra de Deus. Esse fato nos impulsiona ainda mais à missionariedade que nos pede para irmos ao encontro das pessoas como testemunhas da fé em Jesus Cristo. As últimas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, de 2019 a 2023, recordam a centralidade da Palavra de Deus na vida da Igreja. A isso se chamou Pilar da Palavra. Isso significa que o contato com a Bíblia não pode concentrar-se somente nas celebrações ou apenas aos domingos. Com a Palavra de Deus na mão, todos são chamados a ir a todos os lugares, principalmente aonde ninguém quer ir. Nos seminários, os projetos formativos coloquem em destaque a Palavra de Deus, não simplesmente como livro de estudo, mas também como livro de espiritualidade e vida apostólica, como propõe o esquema central da Verbum Domini. A formação permanente do clero tem a nítida inspiração bíblica, já que o ministro ordenado é o primeiro servo e testemunha da palavra na igreja e no mundo, como lembra o documento sobre a formação sacerdotal, o dom da vocação. Cada encontro ou reunião comece sempre com o texto diário da Palavra de Deus. A animação bíblica da pastoral seja empenho de todos, e continuamente, não só naquele momento, mas contínuo, com ênfase especial para momentos fortes, como, por exemplo, o mês da Bíblia. Também se busque a integração entre a Palavra de Deus e as expressões populares da fé, especialmente a piedade mariana. É preciso integrar a palavra e o sentir das pessoas, possibilitando maior presença da Sagrada Escritura na vida da Igreja. E aqui vem também uma grande observação, de quem não podemos nos esquecer hoje. Por um lado, a variedade de traduções e edições da Bíblia busca ajudar as pessoas e os grupos a melhor se familiar com a Escritura Sagrada, acolhendo-a e praticando seus ensinamentos em meio às alegrias e aos sofrimentos. Por outro lado, há aspectos que nunca podem ser esquecidos. Embora exista sempre a possibilidade de se ler a Bíblia, ora sobre o aspecto pessoal, ora sobre o social ou ambiental, a leitura alguma pode deixar de lado três situações que desafiam o mundo de nossos dias, interpelam os cristãos e são presentes ao longo de toda a Bíblia, ainda que em diferentes textos e com distintos modos de as descrever. Essas situações são a pobreza extrema, a violência e a indiferença. São três coisas que não podemos esquecer ao estudar a Sagrada Escritura: pobreza extrema, a violência e a indiferença. Por certo, deparamos-nos com inúmeros desafios. São realidades que nos fazem sofrer e que geram morte. Em nossos dias, cresce o número dos pobres e variam as formas de pobreza. São milhões de irmãos e irmãs sem acesso ao mínimo necessário à dignidade humana, experimentando a fome,
o desemprego e a sua precarização, a falta de moradia e de saúde, o banimento de suas terras, a migração forçada e tantas outras situações degradantes. São fortes agressões à vida e, em nome da palavra de Deus e do Deus da palavra, não podem ser aceitas. A carne de Cristo está ferida na carne dos irmãos. A carne de Cristo está ferida na carne dos irmãos. O mesmo acontece com a violência. Em algumas comunidades, já não se pode fazer reunião à noite. A tentação é de nos acostumarmos com a violência e, voltados para a própria proteção, nos tornarmos indiferentes, insensíveis. Esquecemos-nos, por exemplo, de que a miséria já é em si uma forma de violência. Quando à miséria se aliam preconceito, discriminação e extermínio, muitas pessoas se anestesiam, assumindo postura de absoluto descaso. E, para o horror de todos, torna-se banal, por exemplo, pôr fogo em pessoas que, em situação de rua, dormem sob marquises nas cidades. O ser humano se brutaliza e potencializa seus instintos mais animalescos. Há algum tempo, cunhou-se um termo novo, aporofobia, que significa horror a pobre. Aí está um dos grandes desafios às democracias e às igrejas cristãs. Essa tem sido a advertência do Papa Francisco, advertência que ele sempre nos faz, lembrando-nos do que disse o próprio Deus sobre os sofredores. Quem vos toca, toca a pupila dos meus olhos. Profeta Zacarias, capítulo 2. Continua o salmista. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu. Salmo 34. Muitos pobres suspiram. Eu, porém, sou indigente e pobre, e o Senhor tem cuidado de mim. Salmo 40. O Papa nos pergunta o motivo de não escutarmos suficientemente o clamor dos que sofrem. Trata-se, no dizer do Papa Francisco, da globalização da indiferença. Falou isso na Evangelii Gaudium 54, em que o pecado nos faz passar pelo outro lado da estrada e já não percebemos o próximo, vítima da violência, ferido e espoliado à beira do caminho. Essa indiferença se torna ainda mais grave quando vivenciada por pessoas que conhecem a palavra de Deus, como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Eles não permitiram que a palavra de Deus gerasse compaixão. Fenômeno bastante sintomático tem sido o desinteresse pelo ensinamento social da igreja, a doutrina social da igreja, a desconfiança irônica diante da caridade dos outros e o desequilíbrio de energia despendida entre os pilares da liturgia, da palavra e da caridade. Esse é um risco grande para as pessoas de fé, desejarem olhar apenas para Jesus, sem perceberem que Jesus está olhando para todos, em especial para quem sofre. Jesus nos vê no meio da multidão, como dizem tantos episódios dos evangelhos, especialmente a cura da mulher com hemorragia e a conversão de Zaqueu. A palavra de Deus nos mostra que, algumas vezes, até mesmo os que seguem Jesus acabam se tornando indiferentes ao clamor dos pobres, doentes e pecadores, tentando distanciar Jesus dos pequenos. Jesus, ao contrário, se volta para quem sofre. Ele mesmo quis identificar-se com os sofredores. Basta olhar Mateus 25, 31 a 45. Se amamos a Jesus, esse amor deve se transformar em seguimento e compaixão, fazendo surgir em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, pois a palavra de Deus deve gerar atitudes de empatia, paz e misericórdia. A mesma preocupação deve ocorrer em relação à violência. Sabemos que existem na Bíblia inúmeros textos com linguagem violenta. Há textos sobre guerras, lutas e mortes.
Existem também trechos que atribuem a Deus atitudes de violência e extermínio. Em sua revelação, Deus amorosamente escolheu se manifestar respeitando a liberdade humana, mas sempre apontou para Jesus Cristo, o Príncipe da Paz e o rosto da misericórdia do Pai. Quando, portanto, equiparam-se textos mais antigos e de linguagem violenta com a pregação de Jesus, corre-se o risco de se justificar a violência em nome de Deus. Bento XVI nos dá um critério para se ler as páginas obscuras da Bíblia. Deve-se ler os textos no seu contexto histórico, literário e em perspectiva cristã. Situações como essas, tão marcantes em nossos dias, desafiam a ação evangelizadora, pedindo maior empenho para que a fé seja anunciada, despertando o desejo de conhecer e amar Jesus Cristo, para nele e com ele amar e servir aos irmãos e irmãs, em especial os mais vulneráveis. O pecado, ao acontecer no coração humano, transborda para os comportamentos e as atitudes, tornando-os cegos diante de situações que clamam aos céus. Por isso, é tão importante trabalhar pela vitória sobre o pecado e suas consequências, superando o desconhecimento da palavra de Deus e levando ao contato com Deus da palavra através da oração e da caridade. Hoje ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, continuaremos com essa temática da palavra de Deus na quinta conferência de Aparecida. Conto com você. Até lá.